Amém, irmãos? Muito bom nós estamos aqui também nessa manhã. Hoje a gente quer falar um pouquinho. Eu vou pedir para o Paulo colocar. Vou precisar de alguém ali. Quero trabalhar um pouco, quero falar um pouco sobre a questão da missão, da nossa missão, da missão da igreja, da nossa missão como escolhidos, como chamados pelo Senhor, né? Na verdade, lembrar um pouco, trazer à nossa memória aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós aprendemos, mas que necessariamente, em algum momento da nossa vida, nós precisamos ser chamados a isso, ou nos atentarmos a essa ideia desse chamado, a vida dentro desse chamado. Então eu separei um texto bíblico, e eu quero ler esse texto bíblico com vocês, para falar um pouco então sobre essa missão, sobre a nossa missão, amém? Vou pedir para o Paulo colocar o texto que está em Lucas, no capítulo 9, do versículo 59 ao versículo 62. Então, o texto que nós vamos ler é do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 59 até o versículo 62. O texto está aqui, Data Show, nós colocamos o texto para que você possa acompanhar também essa leitura. E o texto diz assim: então, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Então esse texto aqui que nós estamos lendo, que nós lemos, ele ilustra muito bem o caminho do discipulado. Ele torna muito claro para nós esse caminho que deve ser seguido como discípulos. Ser discípulo de Jesus é tornar-se alguém muito concentrado, muito concentrado. O texto que nós lemos aqui diz isso: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você pode comparar isso a um agricultor, né? Até porque o texto que nós lemos, ele nos leva exatamente a refletir sobre isso, porque ele fala sobre o arado. Então ele nos faz ler, nos traz essa ideia de um agricultor que rega a terra e que não pode olhar para trás. Ele está regando a terra, ele está com o arado nas mãos, e ele precisa extremamente de concentração. Ele precisa estar concentrado, porque se ele não se concentra, o que acontece? Ele trabalhando na terra, ele precisa seguir uma reta, e não podem haver buracos. E ele seguindo, ele trabalhando, ele regando a terra, então ele precisa estar extremamente concentrado na sua missão, que é regar a terra. Então a missão, ela traz muita ideia de concentração, e o chamado para nós a uma determinada missão, porque nós fomos chamados a assumir a missão de Jesus, é também nos concentrarmos nessa chamada, nessa escolha de fazermos e de cumprirmos a missão de Jesus. O texto que nós lemos aqui diz lá no versículo 60, diz assim: vá e proclame o reino de Deus. A decisão de segui-lo precisa ser pensada. Nós precisamos então, para assumir essa missão, nos libertar um pouco do nosso comodismo. Nós devemos olhar esse chamado
esse convite como um privilégio, como um presente de Deus para nós. Precisamos olhar dessa forma, dessa maneira. Vamos entender um pouco esse texto aqui que nós lemos, né? Porque são duas pessoas que tomam decisões idênticas. Jesus estava esperando o comprometimento dessas duas pessoas. O primeiro pede para ir sepultar o seu pai. Ele diz assim: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Ele estava querendo sepultar o seu pai, esse primeiro personagem. Ele estava querendo sepultar o seu pai. Agora a gente precisa entender também o contexto, precisa também entender a cultura, para poder fazer uma leitura mais adequada e melhor daquilo que nós estamos lendo. A ideia aqui é que esse personagem, ele queria talvez cuidar do seu pai até a morte, ou guardar o luto do seu pai, porque ele diz assim: mas Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Ou então, a ideia seria exatamente essa: cuidar do seu pai até a morte, ou então ir sepultar o seu pai. A ideia é que possivelmente ele estivesse também de luto, e o luto levaria aí em torno de mais ou menos 1 ano. Jesus estava chamando ele para assumir a sua missão, para assumir o compromisso, e agora ele estava pedindo então um tempo a Jesus. Talvez ele não estivesse ainda disposto, ou estivesse disposto a cumprir a sua missão. No entanto, ele estava preso a um compromisso, preso a uma responsabilidade, ou atribuindo a esse compromisso, essa responsabilidade, uma prioridade maior do que a sua própria missão. Mas nós não paramos nesse primeiro personagem. Também existe o segundo personagem que diz assim: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Aqui também tem a ver com a questão cultural, e possivelmente a ideia desse segundo personagem era ir ao seu pai e à sua família e pedir a autorização ou aprovação para seguir a Jesus, para viver a missão. Então, repito, a ideia possivelmente seria de ir à sua família e pedir autorização ou aprovação ao seu pai para poder viver a missão. Quando a gente faz essa leitura e a gente não tem quando a gente faz a leitura, né, e não tem esse discernimento do que de fato o texto está querendo transmitir para nós, nós temos a ideia de abandono. Jesus talvez dizendo para esses homens: olha, não, abandone o seu pai, abandone a sua família e venha-se me seguir. E a ideia aqui não é essa ideia de abandono, porque é de fato legítimo isso, a ideia de ir sepultar ao pai, ou a ideia de se despedir da sua família. Isso é legítimo, isso é justo, isso é razoável. Mas a leitura não é essa, a ideia não é essa. A ideia é ressaltar e destacar, é dar ênfase, é dar prioridade à missão de Jesus. Então a ideia é ressaltar, é destacar a missão de Jesus. Tem um texto bíblico que diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente vive uma rotina, a gente vive uma dinâmica de vida que a gente não para, né? O tempo vai passando e a gente vai assumindo um compromisso, e assume mais um compromisso, e assume mais um compromisso, e as nossas horas, os nossos dias, eles ficam completos
compramos uma agenda e temos que anotar tudo na agenda, porque senão nós vamos perder os compromissos que nós marcamos, vamos perder a hora, e essa dinâmica ela vai acontecendo na nossa vida diariamente, durante os meses, durante os anos, e nós começamos a perder aquela ideia de privilégio, de presente, de prioridade. A gente se perde completamente. A gente perde a ideia de prioridade, porque a gente começa a priorizar outras coisas e começa a deixar a questão do reino de Deus em segundo plano, ou a vontade de Deus em segundo plano, por conta da dinâmica que a gente vive. A gente esquece completamente. Não é uma coisa que se faz por mal, não é uma coisa que se faz porque estou triste com Jesus, porque eu briguei com Jesus, porque Jesus não me deu uma resposta. Não é isso. Fazemos porque nos esquecemos completamente. Esse tempo passa, o tempo passa para a gente vai dando valor aos nossos compromissos e às nossas responsabilidades, e de fato nós devemos dar. De fato nós devemos dar. De fato nós devemos ter uma agenda e colocar os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. De fato nós, como pessoas, como cidadão, devemos demonstrar a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com as autoridades, com a sociedade. Nós fazemos parte disso. Então nós temos que ser responsáveis suficientemente para assumir o compromisso que nós temos. Nós temos que ser pessoas que assumam, que tenham compromisso, que sejam pessoas organizadas para a sociedade, mas sempre olhando para esse contexto de chamado e de missão, porque não existe nada melhor, não existe um presente melhor do que ter sido escolhido por Jesus. Não existe algo maior do que viver a missão do reino de Deus. A gente esquece disso. E o Senhor nos alerta, nos desperta, nos chama a responsabilidade para nós olharmos para esse contexto e vivermos isso na sua plenitude, na sua totalidade, não perdendo absolutamente nada, mas reconhecendo e tendo o prazer de viver o chamado, de viver a missão. É o tamanho do prazer, é o tamanho da satisfação, é o quanto isso me preenche e o quanto isso te preenche. Nós ficamos esquecidos, perdidos desse contexto. Ficamos perdidos completamente nesse contexto. A agitação é tanto, a cobrança em geral é tanta, a cobrança do mundo, a cobrança do trabalho, família, responsabilidade fora, estudo, adquirir conhecimento, e toda essa dinâmica de vida nossa nos faz perder um pouco o foco. E nós servimos um Deus que tem boca e fala. E Ele fala, e Ele transmite a sua vontade, e Ele transmite o seu desejo, e nos traz novamente a olhar e a refletir sobre o nosso chamado e sobre a nossa missão aqui na terra. E traz também para nós essa ideia: olha o que você está perdendo. Olha o que você está deixando de fazer. Olha o que você está deixando, na verdade, de ganhar. Porque nós queremos prazer, nós queremos alegria. Nós queremos muito, nós nos alegramos muito quando tem um filho, uma filha fazendo aniversário, quando alguém que está doente fica curado, quando alguém que deseja tanto conquistar um bem material consegue conquistar o seu bem material. Nós nos alegramos, mas não existe alegria maior do que viver o reino de Deus.
do que entender o quão é prazeroso viver o contexto da vontade de Deus, viver o chamado de Deus. Olha o que diz esse texto. Não, nós vamos ler esse texto no final. Não, coloca para mim. Aí, esse texto aqui, esse mesmo. Olha o que diz esse texto aqui. Olha a ideia desse texto aqui. Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 24. Olha só. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, pois, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Irmãos, a gente fala sinceramente diante de Deus, a gente faz isso ou não faz? A gente faz isso ou não faz? Nós estamos aqui dentro desse contexto aqui, irmãos. Nós vivemos isso. Nós damos desculpas. Nós fazemos isso. E Jesus está nos chamando para um banquete. E a gente não consegue discernir, atentar o que de fato é esse banquete. Ainda outro disse: não, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhe digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Sabe, irmãos, essa ideia de missão, de chamado, de viver, é banquete. Você já chegou, você sabe quando você chega no Natal e você faz aquela mesa, tem bacalhau, tem peru, tem chester, tem carne de porco, tem castanha, grão de bico, sabe? Vai botando as coisas aí, que você chega assim, você olha para aquela mesa e fala, você não quer nem esperar dar o horário. Eu pelo menos não espero, eu como antes. Você olha aquilo e você fala: meu, muita coisa para comer. É muita coisa para comer. A gente faz Natal da gente comer no dia seguinte, almoçar e jantar e sobrar para outro dia ainda. É banquete. E a comida boa. E não é comida que se come sempre. Não se come sempre. É bacalhau no Natal para durante o ano comer filé de polaco salgado, como se tivesse gosto de bacalhau. Mas o bacalhau geralmente é só no Natal. É um banquete. A gente quer saborear aquele banquete. A gente quer comer tudo. A gente fica com a barriga cheia, né? A gente fica com a barriga cheia. A gente fica com o olho grande, quer comer tudo, quer comer, né? Tem o doce. É um banquete. A gente está na mesa com a nossa família, tem aqueles alimentos saborosos, gostosos, a gente fica de olho assim, todo mundo comendo, todo mundo conversando, todo mundo se confraternizando. Isso é banquete. Agora, imagina alguém da tua família que fala assim: eu não vou, eu estou com dor de cabeça, não tomou nem remédio, eu estou com dor de cabeça, não quero participar. E nem tomou um remédio para poder tomar um remédio, ficar sem a dor de cabeça e poder participar do banquete. Ou então, ir com a dor de cabeça participar do banquete, porque a dor de cabeça na hora que vem a mesa vai passar. Vai passar. Sabe, banquete é isso, irmãos.
Banquete é a ideia de comunhão. Banquete é a ideia de alegria. Banquete é a ideia de família. Banquete é a ideia de alimento. Banquete é a ideia de coisa boa, coisa bonita, coisa organizada. Era isso que Jesus estava fazendo. E eles perderam a oportunidade de participar desse banquete, porque começaram a dar desculpas, começaram a perder o privilégio, não experimentaram o que seria de fato o prazer de estar ali, nesse banquete, na presença desse homem e seus convidados. Essa semana, eu estava conversando com o Pierre, né? E o Pierre falou assim, ele estava contando umas histórias do passado, ele falou, poxa, era tão bom, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, às vezes a gente olha para trás, será que é ruim olhar para trás? Eu falei, olhar para trás nada, a gente tem que olhar para trás, tem que ver a nossa história, tem que ver o que a gente viveu, né? Então, olhar para trás para fazer tão bem ou melhor do que eu fiz no passado. Olhar para trás para fazer a escolha certa. Errei antes, agora não erro mais. Não com aquela ideia de saudosismo. Sabe por quê? Porque o presente, irmão, o presente é um presente. O presente é um presente. E a gente precisa viver esse presente de Deus para nós, com mais intensidade, com mais prazer, desejando mais viver esse banquete. Igreja do Senhor, reunida se alimentando, reunida se alegrando, reunida tendo esse prazer de estar no meio de Jesus e do meio dos seus convidados, sem desculpa. Olhar para trás para ver o que é bom, e não olhar para trás e ficar lá atrás e viver o passado, porque o presente ele pode ser melhor que o meu passado. Depende de mim, depende só, única, exclusivamente de mim, porque Deus está me permitindo, está nos permitindo receber o presente dele e viver então esse presente com uma dinâmica muito maior. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão adiante. Eclesiástico 7,10 diz assim: não diga porque os dias do passado foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas, porque nós podemos viver o presente de Deus. Porque o presente, ele é um presente de Deus. Atos no capítulo 7:39 diz assim: mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e seus corações voltaram para o Egito. Olharam para trás e ficaram lá atrás. Aquela ideia de que não, lá era melhor, lá era bom. Nosso passado foi melhor e nós devemos ficar lá ou voltar para lá. Números 14:3 diz assim: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Sabe, aquele prazer, aquela satisfação que ficou para trás. E a gente não consegue viver hoje a plenitude desse prazer, dessa experiência hoje sobrenatural, porque nós estamos presos àquilo que nós vivemos no passado, que de fato foi bom. Não foi ruim, foi bom. E nós devemos olhar para esse momento bom? Devemos sim, claro. Claro. Mas o presente eu nunca posso esquecer. Ele é um presente de Deus.
Ele é um presente de Deus. E nós precisamos viver esse presente. Então a ideia é você e eu, nós nos concentrarmos na missão. A ideia, o objetivo é: concentre-se na missão, vá e proclame o reino, conforme esse texto que nós lemos. Vá e proclame o reino, concentre-se na missão, vá e proclame o reino. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A nossa missão, o nosso chamado, o que nós precisamos viver, sair dessa ideia de paralisia espiritual, de inércia, de ausência de movimento. A gente, aqui na igreja Missão em Vida, a gente não é uma igreja ativista, né? De viver um ativismo, de ter trabalho na igreja todos os dias. Nós não somos essas pessoas que vivem assim, até porque a nossa igreja é pequena, e se nós fizéssemos dinâmica todo dia, seriam sempre as mesmas pessoas participando, ia trazer muito cansaço, né? E quando você está cansado, deixa eu perguntar uma coisa para você: quando você chega em casa muito cansado, eu até compartilhei com o Pierre isso, porque nós temos um irmão lá no Irajá, na igreja, que era o irmão Miguel, que hoje já não está mais com a gente, já está junto com o Senhor. E o irmão Miguel uma vez me chamou para fazer um trabalho com ele. Ele estava precisando de alguém que fosse auxiliar de pedreiro. Nunca tinha mexido com isso, né? Mas eu era forte, fazer a musculação era forte. E ele me chamou: temos que cavar lá um buraco lá, tem para colocar umas vigas. Eu falei: irmão Miguel, estou dentro, deixa que eu cavo lá o negócio. Eu peguei aquele negócio assim no chão e puxar, né, areia, e fiquei fazendo. A minha reação na hora do almoço foi: perdi completamente a fome. Quando faço força, eu descobri isso. Quando eu faço muita força, vamos fazer uma mudança. Fizemos uma mudança, eu não consigo almoçar, eu não consigo me alimentar, eu perco a fome. Por outro lado, eu vi o irmão Miguel e mais um rapaz que era ajudante comer um prato desse tamanho. O instrutor faz isso, come bem, né? Eles precisam comer bem. Eu não, eu perdi a fome completamente. Essa ideia de você estar todo dia na igreja e um grupo de pessoas pode trazer esse cansaço. E como consequência disso, você se alimenta pouco ou não se alimenta. Mas se você está 2 ou 3 dias, vamos supor assim, instalado para fazer alguma coisa na igreja, você tem que vir com muita fome, tem que vir com muita disposição, tem que vir com muito ânimo, porque é o prazer de fazer a missão, é o prazer de sentar na mesa e se alimentar do banquete, com os convidados, com o Senhor que nos convidou, e com os convidados, Então esse precisa ser a nossa dinâmica da nossa vida. Você que está aí participando conosco ao vivo, assistindo esse culto, ouvindo essa pregação, é muito importante também guardar isso no seu coração, que nós, como igreja do Senhor estabelecida aqui na terra, precisamos cumprir a nossa missão. E a nossa missão, sinceramente, também é estar juntos, é cultuarmos, orarmos, evangelizar, é proclamar o reino de Deus, é viver o reino, é participar do banquete. E o banquete não é feito para uma única pessoa, o banquete é feito para os convidados, para vários convidados, juntos,
se concentrarem e satisfazerem a sua alma na presença do Senhor. Amém? Rogério, prepara aquele vídeo lá para mim, por favor. Consegue não? Não tem problema não. Não tem problema. Quero chamar o Hudson aqui então. Cadê o Pierre, né? A turma, para a gente cantar um louvor aqui, para finalizar o nosso culto. Guarde essa palavra no seu coração. Você que está nos ouvindo, guarde essa palavra no seu coração. Reflita sobre isso, porque a missão, ela não é só minha, a missão também é sua. A missão também é sua. O chamado também é seu. E assim, a responsabilidade a isso é individual. É individual. Eu estava conversando com o Pierre também essa semana, porque a gente conversa muita coisa relacionada às coisas de Deus. E eu falei para ele, graças a Deus que Deus só me deu uma responsabilidade. Eu vou ter que prestar conta diante dele. Mas a conta que eu vou prestar diante dele não é com relação à questão das pessoas que elas não assumiram o seu chamado, não assumiram a sua missão e não deram importância à salvação, porque a Bíblia fala que a salvação ela é individual. Tanto eu como pastor e os demais pastores aqui que pregam aqui na igreja, todos os pastores que pregam aqui na igreja, pregam a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é para ser assumida, ela é para ser praticada, ela é para ser vivida. Como consequência disso, vivemos a salvação. A Bíblia fala que salvação é pela força, pelo esforço. Jesus já fez a parte dele. Jesus já faz a parte dele. E nós temos que fazer a nossa. Nós temos a nossa responsabilidade. A parte de Jesus, Jesus já fez. Agora nós temos que fazer a nossa. Temos que assumir a nossa responsabilidade diante de Jesus. Temos que assumir. Se a gente não assume esse compromisso, essa responsabilidade, nós podemos perder a nossa salvação de fato. De fato, podemos perder a nossa salvação. E isso não é uma responsabilidade que é atribuída ao pastor da igreja, aos pastores, porque a mensagem está sendo pregada, a palavra está sendo ensinada, e então eu me coloco numa postura de ouvir Deus falar e me comprometer com Ele, e crer na palavra dEle, e receber então, e viver a salvação, não desperdiçar os alimentos que estão na mesa, mas comer de todos os alimentos. É comer o bacalhau, é comer o peru, é comer o chester, é comer o grão de bico, enfim, é comer tudo. É comer tudo. É se satisfazer. É falar, poxa, como é bom comer esse alimento. Amém? A igreja pode se colocar de pé. Vamos adorar a Ele. De ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. E menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos
os irmãos, que ele cresça, que o diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Somos gratos a Ti, Senhor. Bênção do Senhor permaneça sobre nós, ó Deus, nos ajudando, nos conduzindo, nos orientando, dando discernimento, compreensão e entendimento, para que nós possamos viver a Tua palavra na plenitude, no conhecimento do Senhor, na direção do Espírito Santo. Seja a Tua vontade sobre nós, nos despertando, nos chamando de fato a responsabilidade que nós devemos ter, já que colocamos a mão no arado e não podemos mais olhar para trás, não podemos deixar buracos, precisamos conduzir o arado de forma que as coisas aconteçam, de forma que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Continua nos abençoando, dando-nos uma semana de vitória no Senhor, de conquista no Senhor, que nós possamos vencer as dificuldades da vida. Dá saúde, Pai, à nossa casa, à nossa família, dá saúde aos nossos irmãos que estão internados. Abençoe esses irmãos, as famílias, ó Pai. Deus, toma tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Continua tomando tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Dá-nos ainda um domingo tranquilo, de paz com a nossa família. Daqui a pouco nós vamos estar sentando à mesa e nos alimentando na nossa casa, com a nossa família, comendo o alimento físico, porque o nosso corpo precisa. Mas hoje, Senhor, na Tua presença, nós nos alimentamos da Tua presença, nos alimentamos da Tua palavra, e a nossa alma, ela se regozija, ela se alegra, ela se sente satisfeita de estar na Tua presença, Pai. Continua conosco, Senhor.